Você já percebeu que, quanto mais tenta entender a Trindade, mais tudo parece nebuloso? Como se cada explicação fosse só mais uma frase pronta. 3 em 1, 1 em 3, sem realmente iluminar a essência desse mistério? A verdade é que muitos cristãos carregam essa sensação. Sabem que a Trindade é central à fé, mas nunca tiveram a chance de compreendê-la de forma clara e transformadora. Mas hoje, prepare-se, porque talvez você descubra que a Trindade nunca foi um enigma indecifrável, mas sim a chave para entender o amor transbordante de Deus. A base de tudo começa em algo simples e inegociável. Deus é um. Quando Israel recebeu essa revelação, vivia cercado por culturas que adoravam muitos deuses. E, em meio a esse caos religioso, Deus declara: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. Essa afirmação não era apenas doutrina, era a própria identidade do povo. Mas aqui está o detalhe que muitos nunca perceberam. A palavra hebraica usada para um descreve uma unidade composta e não solitária. Assim como uma só carne no casamento é uma unidade que acolhe pluralidade. Desde o início, a Escritura afirmava: Deus é um, mas não é solitário. E isso muda tudo, porque revela que a própria essência do Criador não é isolamento, mas relacionamento. Um Deus que existe em perfeita comunhão não é movido por carência, mas por plenitude. Israel recitava essa verdade diariamente, sem sequer imaginar o quão profunda ela era. Cada repetição era uma lembrança de que o Deus deles era único, não apenas em quantidade, mas em natureza, em caráter, em propósito. E essa singularidade seria a base para todas as futuras revelações. Ao avançarmos nas Escrituras, esse mistério começa a se revelar. Na criação, Deus diz: façamos o ser humano à nossa imagem. Não são anjos, é Deus falando consigo mesmo, um diálogo interno, uma conversa divina. Até mesmo o nome Elohim, plural, acompanhado de verbos no singular, carrega esse eco teológico. Unidade com pluralidade. Uma harmonia interna que só a Trindade explica. Quando chegamos ao Novo Testamento, a luz se acende de vez. O Filho aparece, não como profeta, não como criatura, mas como Deus revelado ao mundo. Ele perdoa pecados, acalma tempestades, recebe adoração. Afirma: eu e o Pai somos um. E declara: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não ensinava apenas sobre Deus, ele é Deus. E cada gesto, cada palavra, cada milagre era uma janela aberta para essa realidade gloriosa. Jesus não precisava provar sua divindade com discursos longos. Sua própria presença carregava autoridade, compaixão e um poder que ultrapassava qualquer lógica humana. Os líderes religiosos percebiam isso e por isso se inquietavam. O povo sentia isso e por isso se rendia aos seus pés. Quando ele tocava um enfermo, o impossível recuava. Quando falava, corações se derretiam. Havia algo nele que nenhum mestre, nenhum rabino, nenhum profeta jamais exibiu. A segurança tranquila de quem não representa Deus, mas procede de Deus. Cada encontro com Jesus era um encontro com o próprio Criador caminhando entre nós, respirando o nosso ar, olhando nos nossos olhos. E quanto mais o conhecemos, mais entendemos que sua divindade não é um conceito distante. É a revelação mais íntima e transformadora que o ser humano pode experimentar. O Espírito Santo não é uma força, uma energia ou um símbolo. Ele é uma pessoa divina, que fala, ensina, guia, consola, se entristece, se alegra e conhece as profundezas de Deus. Ele estava na criação, inspirou profetas, desceu sobre Jesus e hoje habita no coração dos crentes. Ele é Deus atuando em nós dia após dia. E é através dele que sentimos o toque suave que nos convence, nos corrige e nos leva de volta ao caminho quando nos perdemos. É o Espírito que abre os nossos olhos para enxergar verdades que antes pareciam distantes, que transformam letras da Bíblia em vida, que acende fé onde antes havia apenas dúvida. Quando o coração está pesado e a alma cansada, é Ele quem sussurra esperança, quem derrama paz, quem renova forças que humanamente já tinham acabado. Ele não é um observador distante,
mas um companheiro íntimo, presente em cada respiração, envolvido em cada detalhe. E quando você ora sem saber o que dizer, é o Espírito quem intercede por você, traduzindo gemidos em linguagem celestial. A presença dele não é teórica, é palpável, real, transformadora. Onde o Espírito está, a liberdade, a vida, a força, a direção. E quanto mais você se entrega à sua voz, mais percebe que não caminha sozinho, pois o próprio Deus caminha dentro de você. A Trindade não é politeísmo. Também não é uma única pessoa usando 3 máscaras. A verdade bíblica é clara. Uma essência, 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, eternos, iguais e inseparáveis. Cada pessoa é plenamente Deus, mas não são a mesma pessoa. A Trindade é a unidade perfeita na diversidade. Propósito, essência e amor compartilhados eternamente. E essa união não é uma fusão confusa, mas uma comunhão perfeita, onde cada pessoa atua sem competir, sem se sobrepor, sem diluir sua identidade. É uma dança eterna de amor, em que cada pessoa se doa completamente à outra sem perder quem é. E justamente por isso, Deus é tão diferente de qualquer conceito humano. Ele não precisa se dividir para se revelar, nem precisa se multiplicar para agir. A Trindade mostra que Deus é totalmente único, não fragmentado, não mutável, não limitado, mas pleno, completo, absoluto. Uma comunhão eterna que sustenta o universo, redime a humanidade e se revela de maneira tão profunda que nenhum outro ser pode imitar. É essa identidade triuna que torna o cristianismo singular e que transforma a nossa fé em algo vivo, relacional e indestrutível. A Bíblia diz que Deus é amor. Não que ele tem amor, ele é amor. Mas amor exige relação. E aqui está a beleza da Trindade. Antes da criação, antes dos anjos, antes da história, o Pai amava o Filho amava o Pai, e o Espírito era o elo perfeito desse amor. Deus criou o mundo não por necessidade, mas por transbordamento. Ele desejou compartilhar esse amor. E essa decisão divina revela que o universo não nasceu do acaso, mas de um coração que já pulsava em perfeita comunhão. A criação é fruto de um amor tão pleno que não podia ficar contido. É como uma fonte que transborda naturalmente, porque sua própria essência é dar, oferecer, derramar vida. E quando Deus forma o ser humano à sua imagem, Ele está convidando a humanidade a participar dessa relação eterna. Não somos resultado de solidão divina, mas expressão da generosidade de um Deus que sempre existiu em companhia perfeita. Esse amor antecede tudo o que conhecemos e é também o destino final para o qual fomos criados. E compreender essa verdade muda completamente a forma como enxergamos Deus, não como um soberano distante, mas como um pai que convida, um filho que se entrega e um espírito que habita em nós. A Trindade é, portanto, o maior gesto de amor já revelado, o próprio Deus abrindo espaço para que nós participemos de sua comunhão eterna. O pecado quebrou a comunhão, mas a Trindade agiu. O Pai planejou, o Filho veio e nos resgatou. O Espírito aplicou a salvação ao nosso coração. A redenção não é obra de um, é obra dos 3 em perfeita harmonia. E cada etapa desse plano revela um Deus que não desistiu da humanidade, mesmo quando ela escolheu se afastar. O Pai, movido por amor, enviou o Filho no tempo certo, mostrando que nada o impediria de nos alcançar. O Filho, obediente até a morte, tomou sobre si nossa culpa e abriu um caminho que jamais poderíamos abrir sozinhos. E o Espírito, com paciência e poder, continua hoje a escrever essa história dentro de nós, moldando nosso coração para que reflita a imagem de Cristo. Não há competição, não há conflito, não há divisão. Há apenas uma vontade perfeita operando em 3 pessoas que trabalham juntas desde a eternidade. A salvação, portanto, não é um improviso, mas um plano eterno, costurado com amor divino. E cada vez que alguém se volta para Deus, é a Trindade inteira que o abraça, o restaura e o conduz de volta à comunhão perdida. É por isso que a graça não pode ser explicada apenas com palavras humanas. Ela é o toque do Pai, a obra do Filho e o sopro do Espírito convergindo em um único ato de amor. Agora, a questão essencial não é: você entende a Trindade? A pergunta é: o que vai mudar na sua vida agora que você sabe disso? Se o Espírito Santo habita em você, se o Filho te salvou, se o Pai te chamou de filho,
como viver uma fé fraca, medrosa ou indecisa. A Trindade é o coração da fé cristã. É o amor eterno de Deus te envolvendo, te sustentando e te chamando para perto. E quando essa verdade deixa de ser apenas conhecimento e se torna convicção, algo começa a mudar dentro de você. Você percebe que não está enfrentando a vida sozinho. Há uma presença divina que te acompanha em cada passo, em cada batalha, em cada silêncio. Descobre que suas orações não sobem ao céu como ecos perdidos, mas são recebidas por um Pai amoroso, intercedidas pelo Filho e guiadas pelo Espírito. Entende que sua identidade não depende de opiniões humanas, mas do Deus que te escolheu desde antes da fundação do mundo. A insegurança perde força, o medo perde voz, a solidão perde espaço, porque você passa a viver consciente de que o Deus triuno está ativo, presente e profundamente envolvido na sua história. E cada decisão, cada mudança, cada passo de fé se torna resposta ao amor que flui dessa comunhão perfeita. A Trindade não é apenas uma doutrina, é o maior convite que você já recebeu, o convite para viver alinhado com o Deus que te criou, te resgatou e te habita. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo. É sempre emocionante ver até onde essa verdade está alcançando. E lembre-se, a jornada não termina aqui, ela está apenas começando.